Equilíbrio nas relações entre consumidor e fornecedor, consumo consciente e maior qualidade do produto ou serviço ofertado. Esses são alguns dos principais avanços desde a criação da Lei 8.078 de 1990, conhecida como Código de Defesa do Consumidor, que acaba de completar 26 anos. O Sergipe Justiça conversou com um especialista sobre esse importante instrumento que orienta a relação entre consumidor e o fornecedor. Acompanhe. A lei acompanhou os novos hábitos de consumo da sociedade? O Código de Defesa do Consumidor, meu modo de ver, será sempre uma lei atual, porque ela é uma norma principiológica. Em 1990, ela já traz nos seus dispositivos, por exemplo, a venda em domicílio, que contempla o comércio eletrônico, em que pese atualmente haver no Congresso Nacional, no Senado, 3 projetos de atualização do Código, um deles que trata só do comércio eletrônico. Claro que toda a atualização que você vier a fazer no sentido de fortalecer a proteção e a defesa do consumidor, ela é bem-vinda, mas o Código já contempla. Uma das perspectivas que nós acreditamos que irá acontecer é justamente nesse capítulo que se tenta criar no Código de Defesa do Consumidor sobre o comércio eletrônico, é a ampliação da competência. Hoje o consumidor, para reclamar, ele reclama ou no lugar onde ele reside ou na sede do fornecedor. Pelo projeto de lei que cria o capítulo sobre o comércio eletrônico, ele amplia essa competência para ser ou o lugar em que o consumidor reside, ou o lugar, a sede do fornecedor, ou de qualquer daqueles que participam da cadeia de fornecimento do serviço e do produto. Eu acho que isso é importante e vai ampliar a proteção e a defesa do consumidor. Diante da insatisfação, como proceder? Hoje, acompanhando a evolução da velocidade com que se vende serviços e produtos pelo meio virtual, já existem lugares que fazem bons trabalhos de atendimento a essa demanda do consumidor. E a depender do lugar, às vezes chega até a ser mais rápido do que uma demanda judicial. Hoje, por exemplo, existe um site que é uma referência na solução de conflitos de consumo, que é o Reclame Aqui, reclameaqui.com.br, onde o consumidor acessa o site e ele vê a conduta do fornecedor, onde ele faz uma análise daquele fornecedor e ele faz a sua reclamação, diz se foi atendido ou não e se voltaria a fazer negócio. Isso é um ponto interessante, mas eu acho que isso deve ser procurado pelo consumidor, não depois do problema, mas antes, para conhecer o fornecedor que ele pretende comprar. E aí ele trabalha uma coisa chamada de dano potencial. É aquilo que não aconteceu, mas que pode acontecer. Outro site bem interessante que trabalha nessa mesma linha é o site consumidor.gov.br do Ministério da Justiça. Essa mesma linha, o consumidor vai e registra sua reclamação e faz essa intermediação com o fornecedor para se achar uma solução ao consumidor. Todos dois têm apresentado os bons índices de solução de conflitos de consumo. Por que eu cito esses sites? Pela celeridade. O consumidor de casa, ele pode, através da internet, ou de um celular, ou de um tablet, ou de um computador, ele fazer uso dessa ferramenta que eu acho muito importante. Quais os desafios na defesa do consumidor? O maior desafio para defender o consumidor está no alcance do fornecedor. Alcançar o fornecedor. O consumidor vai ao judiciário, ele tem a demanda atendida, mas na hora de fazer valer a sentença, a eficácia da sentença, e aí ocorre uma certa dificuldade. Veja que o primeiro problema que o consumidor enfrenta é a dificuldade de identificar o fornecedor de forma inteira, né? Em sua integralidade. É um problema que eu acho que tende a aumentar. Por quê? Porque hoje as compras já não são mais feitas apenas via loja virtual. Hoje há um comércio realizado através de redes sociais. E aí pergunta-se como é que vai ficar essa responsabilização no caso de haver algum problema com o consumidor. Então, um dos desafios que se apresenta
para os próximos anos é essa dificuldade de se identificar o fornecedor na sua cadeia integral, os seus participantes, quem o consumidor poderá demandar, como demandar e aonde demandar. Então, penso que vai exigir do operador do direito uma afinidade maior com o microsistema jurídico de proteção e defesa do consumidor. Tempo de espera na fila do banco. Existe legislação municipal, existem vários julgados, uns condenando o dano moral, outros achando que é mero aborrecimento. O que eu acho que se precisa trabalhar é a conduta. Uma coisa é uma falha, outra coisa é uma conduta, que é aquela falha, aquele comportamento reiterado. Porque quando o Poder Judiciário diz, olha, condeno e pague, indenize o consumidor, ele está dizendo que aquela forma de procedimento está errada. Então ele está dizendo mude, porque como você fez em desacordo com a lei. Aliás, hoje o Judiciário já vem, e a meu modo de ver de maneira acertada, condenando fornecedores a indenizarem o consumidor pela perda do tempo livre. É aquele tempo que o consumidor perde junto ao fornecedor para tentar consertar um problema que, na verdade, não deveria nem ter existido. Quando a judicialização é a solução. Aquilo que eu falo da vulnerabilidade laboral. Quem trabalha o dia todo, ele não tem tempo para se deslocar de casa e até um PROCON, fazer uma reclamação, sair do trabalho, ir para a audiência, ou até mesmo para a audiência judiciária. É nisso que eu volto a insistir, à frente de instalação da inteligência do consumidor, do núcleo de inteligência de proteção ao consumidor, para trabalhar de forma preventiva, evitar trabalhar o dano potencial. Porque esse portal Consumidor Vencedor do Ministério Público do Rio, que está chegando a todos os estados no Brasil, ele vai trabalhar em integração com outros órgãos, e acho que é importante trabalhar todos os órgãos, Ministério Público, PROCON Municipal, PROCON Estadual, a Delegacia de Defesa do Consumidor, e também acho que a OAB é importante integrar esse polo de proteção ao consumidor, porque aí significa consumidor mais forte. A partir do momento que se trabalhar o dano potencial, aquela situação que estava se desenhando para acontecer e causar o problema, eu posso evitar. E evitando isso, eu vou evitar problema, vou evitar provavelmente demandas judiciais. Em instantes, a importância da preservação do patrimônio histórico das cidades e o seu valor para as futuras gerações.